Olá pessoal, bom dia. Desculpe aí o contratempo de não ter conseguido fazer essa palestra ao vivo, mas como vocês já presenciaram o início da palestra aí, meu nome é Ítalo Zago, eu sou engenheiro agrimensor, formado na Universidade Federal de Viçosa, sou especialista em gerenciamento de projetos pela FGV e hoje eu trabalho sozinho, né? Tenho uma empresa de topografia, tenho meu próprio negócio, mas ao longo da minha carreira, até antes de entrar na faculdade, eu já trabalhava com meu tio, que também se formou em Viçosa, e ele já trabalhava na área rural com medições de fazenda antes da lei do georreferenciamento em 2001, a lei 10.267. Eu entrei na faculdade, na universidade em 1999, eu já havia feito alguns serviços de campo. Meu tio e meu pai trabalhavam juntos sempre na área rural. E eu direcionei o curso para a parte de georreferenciamento de imóveis, visto que em 2001 saiu a lei e era um nicho bem grande para a nossa categoria. Quando eu formei, meu TCC foi na parte de georreferenciamentos e desde de lá para cá eu venho trabalhando paralelamente com georreferenciamento e trabalhei com outras coisas também, como gerenciamento de projetos. Trabalhei com orçamentos de obras públicas aqui no estado do Espírito Santo, pela Concremate. Trabalhei com projetos de estrada, projetos de sinalização de estradas, mas sempre paralelo estava meu pai e meu tio trabalhando e eu dando um apoio paralelamente. Mas de 2014 para cá venho trabalhando especificamente nesse ramo de georreferenciamento e confesso que, apesar da crise, para mim não teve crise. Eu tive foi muito serviço e este ano está melhor do que os anos anteriores. Então, apesar da crise de 2014, 2015, eu consegui comprar equipamento, comprar carro para equipar a empresa, né? Comecei do zero. Mas vamos lá porque tem muita coisa para a gente falar. Para a gente fazer uma introdução rápida, a gente vai falar um pouco da demanda que a gente tem para atender. O estudo preliminar é fundamental e a análise de documento para depois a gente fazer um orçamento, para a gente não tomar prejuízo. E as boas práticas de campo e escritório, a gente tem um reconhecimento do cliente, um bom retorno, né? E a gente consegue até divulgar o nosso trabalho, entregando o trabalho de uma forma correta, sem erros, sem voltar, né? Sem o cartório dar notas devolutivas. Mas vamos lá. Hoje, no Brasil, temos essas áreas aí de territórios quilombolas, assentamentos para reforma agrária, unidade de conservação, terras indígenas da FUNAI, glebas federais, que é o programa Terra Legal no norte do Brasil, essa área em roxo. Todas elas são áreas georreferenciáveis, dá para a gente pegar esse tipo de serviço, mas é diretamente com órgãos públicos, com a FUNAI, diretamente com o INCRA e assim por diante, né? Confesso que é um pouco mais complicado a gente atuar nessa área. É claro que não é impossível. Tem muitos colegas que prestam serviço para esses órgãos públicos. Eu acredito que a maioria de nós aqui que está presente hoje está começando, né? Então, a nossa gama de serviços está aqui, ó. O que está em branco nesse mapa, porque o que está em verde são os imóveis georreferenciados. Então, meus amigos, tem muita terra para medir nesse Brasil. Até no norte, onde tem a floresta amazônica, se a gente notar, voltar aqui, ó, tem áreas que é passível ainda de georreferenciamento dentro das unidades de conservação, terras indígenas, assim por diante, e deve ter alguma coisa de grilagem, né? Depois que regularizar, vai precisar de fazer georreferenciamento. A gente vê aqui na região centro-oeste, Goiás, Mato Grosso do Sul, ali os proprietários trabalham muito com cultivo de soja, fazem muito empréstimos em banco, então o banco exige já o georreferenciamento. Essa região está bem mais já avançada nas certificações. Já a área
no Nordeste e toda a parte do leste de Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, aí São Paulo já tem bastante coisa também, né? No Paraná. Aí Santa Catarina, Rio Grande do Sul também tem uma demanda grande para ser atendida. E esse Nordestão aí, meu Deus, que eu vejo os colegas até reclamando, né? Devido ao preço da terra ser um pouco menor, o serviço também não dá para cobrar tão caro. Mas vamos lá, a gente vai falar sobre isso também. Hoje, esses prazos não estão mais vigentes, né? Já estava acontecendo desde o ano passado, 2016, propriedades de 100 hectares para cima, já estavam, os cartórios já estavam exigindo a certificação INCRA. E a partir do ano que vem ia começar as propriedades com 25 hectares, mas um decreto de 15 de março desse ano, decreto 9.311, acabou com a alegria da galera, não é verdade? Voltou as áreas de 250, que está permitido agora. Só a partir de 20 de novembro de 2018 é que as áreas de 100 hectares serão exigidos o georreferenciamento. Alguma coisa de compra, venda, desmembramento, remembramento. Então o cartório vai exigir. Mas só a partir de novembro, com matrículas acima de 100 hectares. Note que a partir do ano que vem, as matrículas acima de 25 hectares já iam entrar. Agora passou por 2023. Isso foi duro a gente ouvir essa notícia, né? A gente pensou que ano que vem ia melhorar a demanda de serviços, mas temos que trabalhar com o que temos, né? Brasil. E também atos judiciais, qualquer que seja eles, e qualquer que seja o tamanho da área, se tiver alguma coisa indo para a justiça, vai se exigir também o georreferenciamento INCRA, certificação. É claro que a gente tem que lembrar, só trabalhamos com áreas registradas em cartório, com matrícula, tá? Então, é bom a gente estudar os manuais técnicos de limites e confrontações, também o manual técnico de posicionamento, que foi lançado agora junto com a terceira norma e o CIGEF, né? Mas lembre-se, não deixe, você que está começando agora, de estudar a segunda edição da norma técnica. Ela é mais completa. A terceira edição veio complementando essa segunda. Não deixem de olhar detalhadamente, porque a segunda norma técnica é que ensina mesmo, que dá todos os detalhes, todas as possibilidades que a gente pode encontrar em campo, e todos nós temos que estar com ela em mente para realizar um bom serviço para os nossos clientes. Agora, é bom a gente também ter o conceito de que um imóvel rural, para ele estar devidamente regularizado no cartório, e também caso o proprietário queira pegar um crédito agrícola no banco ou algum programa governamental, ele precisa estar com toda essa documentação em dia. Notaram? Então, um imóvel rural, ele, para estar registrado no cartório, no RGI, ele tem que ter o georreferenciamento certificado no INCRA, ele tem que já estar com o CCIR cadastrado no Sistema Nacional de Cadastro Rural, tem que também estar com o cadastro federal, que é da Receita Federal, né, o NIF, o ITR, o ADA, que está um pouco deixando de existir, porque o CAR está vindo substituindo algumas reservas legais, somente as anteriores que já tinham, já continuam, passando para a matrícula em diante, né? E o CAR, né? O comprovante que o CAR está no Sistema Federal Brasileiro, atendendo todos esses documentos, a terra está toda regularizada. E é isso que a gente tem que vender para o nosso cliente. Temos que vender não só o georreferenciamento, nós podemos vender também
o serviço de atualizar um INCA, atualizar o ITR, né, o NIF e assim por diante, e o CAR. Então, são demandas de trabalho que a gente, quando pega um cliente, a gente pode estar atuando nessas áreas. É claro que também nós devemos ficar atentos para ampliar as ofertas de serviço, orientar nosso cliente. Se a gente não souber fazer, podemos fazer parcerias. O colega engenheiro florestal, o colega agrônomo, que vai fazer um CAR muito bem feito, com certeza, a parte de meio ambiente. Pode estar também conversando com um despachante rural, que tem uma agilidade em fazer o CCIR, caso você não queira aprender, que também não é coisa difícil, é muito simples, né? A Margarete Maria, que vai dar um curso sobre o CAR, e vai falar sobre o CAR, mas ela também tem muita experiência sobre o CCIR, fiz um curso com ela e já estou começando a fazer sozinho essa parte de CCIR também. Não tem bicho de sete cabeças não. Então a gente deve oferecer novos serviços, orientar o cliente que ele vai precisar de todas essas documentações para estar com a terra dela, a terra do cliente está toda correta, toda certinha. E tem cliente que só quer pagar para ver, né? Mas aí o cliente te liga. Aí você está precisando de serviço, você fala, agora eu vou amanhã aí medir sua fazenda. Sem olhar, sem dar preço, sem olhar, é complicado. Qual que é a boa prática? Agenda uma visita. Vai lá bater um papo, fazer amizade com o cliente. Né? Normalmente, a maioria das propriedades que são menores, os clientes eles tendem a ser também pessoas do interior, as pessoas boas de conversa, gostam de fazer uma amizade, né? Então, agenda uma visita e faça as perguntas corretas. Às vezes, como eu já disse, a pessoa não tem o conhecimento do que a gente tem, né? De para que ele precisa fazer o gel. Às vezes ele foi lá no cartório, está vendendo a terra, o cartório pede o gel, ele não sabe nem o que é. Mas aí ele não sabe que com o gel ele tem que também atualizar o CCIR, ele também tem que fazer o CAR, ele vai ter que fazer várias coisas. Então, fazer as perguntas, para que ele está querendo fazer aquele serviço? Tem que descobrir, né? Conhecer o projeto que a gente vai entrar antes da gente dar um preço, né? Tá certo? Nunca dê preço logo de cara. O que a gente pode fazer? Agenda uma visita. Se for longe, conversa com o proprietário para ajudar na gasolina, mais um pouquinho para o seu dia de trabalho que você vai perder, né? E aí você fala, não, me ajuda aqui, quando eu for fazer o serviço, a gente fechar, eu dou o desconto aqui que você está me pagando de orçamento aqui. Só para não perder o serviço, né? Então a gente tem aí, o pessoal da Drone Engine usa essa imagem, eu acho bem interessante, que a gente tem que fazer uma reunião com o cliente, depois faz uma reunião interna com a equipe, faz o levantamento, processa e entrega. Essas são as etapas, né? Mas uma sugestão boa é o método do 5W2H. Já ouviram falar do método 5W2H? 5W são as 5 perguntas. What, who, where, when, why. O que, quem, onde, quando e por quê. E o 2H é how e how much. Como e quanto custa. Então, primeira coisa, o que você vai fazer? No caso, que ação será executada? O georreferenciamento, a medição do perímetro da propriedade. Quem que vai executar? Aonde é essa propriedade? Né? Quando que ela precisa ser executada? O cliente está com pressa? Aí o preço é outro, né? Por que ele precisa fazer isso? Como a gente vai fazer isso? Com RTK? Com drone? Pós-processado? Né? Tem rio na divisa? Não tem? Tudo isso vai falar para a gente quanto que vai custar para a gente. O custo. Então, o que será feito é a resposta mais objetiva. O que a gente vai fazer? O georreferenciamento do perímetro da propriedade. Quem que vai fazer? Às vezes, se for um trabalho muito longe, você vai ter que aumentar a equipe.
Se for muito perto, você mesmo faz. Ou você manda do seu topógrafo, ou assim por diante. Tem uma equipe de campo, talvez. Também tem aquela... A maioria de nós somos a equipe, né? Equipe. Eu vou no campo, eu vou no escritório, eu faço tudo. Mas cada serviço é diferente do outro. Então, a gente deve incluir também quais equipamentos que a gente vai usar, né? Um RTK e assim por diante. Aonde? Em que local será feito? O local do levantamento vai interferir diretamente nos custos e também nos preços regionais. O preço praticado no Espírito Santo não é o mesmo na Bahia, nem o mesmo no Piauí, muito menos em Goiás, nem em São Paulo. É bem variado, né? Eu vejo os colegas aí da região norte, o preço é bem mais baixo do que da região sul, mas é de acordo com o valor da terra também, né? A gente não pode cobrar pelo serviço mais do que a terra vale, né? E quando que será feito? A data de início e descobrir qual é a pressa do cliente também vai fazer com que a gente... Às vezes a gente está tocando um projeto, a gente precisa parar para atender esse cliente. Você vai cobrar o mesmo preço? Não acho correto, né? Então, devemos também ver qual é a pressa desse cliente e até porque você não pode vacilar. Aí, por que isso será feito? Quais os motivos que justificam o que? What? Né? O que será feito? Por que você está precisando fazer esse georreferenciamento? É porque você quer deixar tudo bonitinho para quando você não estiver mais aqui, os filhos não tiverem problema, já está tudo certificado, né? Ou é porque está vendendo? Ou porque está comprando? Ou precisa fazer um empréstimo no banco? Está vendendo só um pedaço? Ah, está vendendo só um pedaço, então são dois processos. Vai fazer o perímetro e depois vai desmembrar. Então não é um georreferenciamento, são dois. É claro que você só vai no campo uma vez, mas no escritório são dois processos. Duas RTs, duas responsabilidades. Então, nesse momento, pode surgir mais serviços que o cliente ainda não se atentou que irá precisar. É aí que tem o famoso Jump of the Cat. Já ouviram falar do pulo do gato? Exatamente. É essa hora aí que a gente consegue agregar mais serviço no nosso georreferenciamento, né? Um CCIR, um CAR e assim por diante. Continuando ainda agora nos 2Hs, como será feito? É a gente detalhar como que a gente vai fazer isso para a gente conseguir atingir o objetivo e tentar ser o mais específico possível. Para isso a gente precisa estudar aonde a gente vai, como é aquele perímetro, né? E quanto a gente vai gastar, qual vai ser o nosso custo. A gente não pode cobrar menos do que o nosso custo. Se cobrar menos, a gente vai trabalhar de graça. Vai pagar para trabalhar. Se cobrar a mesma coisa, vai ser de graça, né? Nem relógio. Então chegou o momento de a gente calcular os custos e ver o quanto irá gastar com este plano de ação, que é o serviço de georreferenciamento. Você não deve se esquecer de incluir todas as despesas com pessoal, equipamento, processos. Por isso é importante seguir as etapas anteriores de maneira correta, para a gente fazer o cálculo preciso de quanto vai custar e ver se isso vai se adequar aos recursos que a gente tem disponíveis. Se a gente vai precisar de alugar um carro, vai precisar de alugar outro GPS, se a gente não tem, alugar um, vai alugar dois, a equipe como vai ser e assim por diante. Então, faz esse esquema, né? Matriz 5W2H. Responde essas perguntinhas que vai te ajudar bastante a te dar um norte. Aqui tem um fluxograma que eu costumo fazer nos meus orçamentos. Por exemplo, aqui é uma fazenda que eu peguei para fazer. Ela não tinha... A pessoa está vendendo, mas ela tem uma hipoteca no Bandes. A pessoa que vai comprar vai quitar essa hipoteca. Então a gente orienta, na análise preliminar dos documentos, a gente já adiantou para eles liberarem essa anuência paralela ao nosso serviço. E aí fechou o preço, iniciamos o trabalho de campo. Reconhecimento dos limites, dos confrontantes. Então a gente já foi ao cartório, já viu com o cartório como ele
ele tem um entendimento de exigência de documentação. Paralelamente, após feito todo o perímetro, o CAR já deu entrada aqui no órgão do Espírito Santo, é o IDAF, né? Em outras, lá em Minas Gerais, se não me engano, é o IEF, assim por diante. São órgãos estaduais que tomam conta do CAR e alguns já estão no sistema nacional. Mas, enfim, após ter feito o contato com o cartório, que é importantíssimo, o cartório, nessa situação aqui, foi até interessante, o cartório isentou a gente de pegar a anuência com o confrontante do outro lado do rio. Ele entende que o confrontante é o rio, porque está na matrícula que o confrontante é rio. Outros cartórios, ele entende que é independente de estar na matrícula que ao sul dessa propriedade é o rio, ele quer o nome do confrontante do outro lado e assinar a anuência, que concorda que é no meio do rio. Cada cartório tem o seu entendimento e a gente não pode ficar também batendo cabeça, né? Então, após a gente certificar, a gente vai coletar as assinaturas, fazer também o pedido de anuência, da retificação da área no cartório. Aqui nesse caso teve um acréscimo de 10 hectares, deu 3% e meio desse valor de 462 que é na matrícula. E aí estamos aguardando o cartório averbar. Assim que o cartório averbar o georreferenciamento da área total, a gente vai fazer uma planta para desmembrar a parte que vai ser feita à venda, que a pessoa que está comprando não está comprando a fazenda toda. Então, eu já fiz paralelamente uma planta para eles fazerem a escritura de compra e venda. Fazendo a escritura de compra e venda, vou fazer o desmembramento no CIGF após estar averbado em cartório, né? E aí a gente vai atualizar, então, o CAR, vai dividir o CAR para a área remanescente e para a área da gleba que foi vendida, né? São proprietários diferentes agora. E atualizar também o CCIR, o ITR e o NIF. Então, com um serviço de georreferenciamento, eu consegui pegar o CAR, o CCIR, o ITR, o NIF, o desmembramento e depois o outro CAR daqui. Então, a gente consegue agregar mais valor ao nosso serviço ao passar uma estrutura assim. Eu gosto muito de trabalhar com a EAP, que é a estrutura analítica de projeto, que a gente consegue visualizar como um todo. Se vocês quiserem, vocês podem entrar aqui nesse site, o WBS, que é a EAP em inglês, né? WBS Tool. Faz um cadastro, é gratuito, entra na ferramenta, e aqui vocês entrando nessa ferramenta, tem aqui, ele guarda todas as estruturas que você fez, você consegue fazer um download, né? Dá para fazer no Word também, não é difícil não. É uma ferramenta importante que a gente pode estar fazendo, né? Ó, tá aqui a EAP, você bota a fazenda fulano de tal. Aí você vai dar um orçamento. Aí bota um irmão dele aqui. Levantamento de campo. Processamento. Aí um stakeholder, um problema que a gente vai enfrentar são os confrontantes. Você tem uma demanda de trabalho aqui com os confrontantes, que é coleta de informação. Conseguiu as informações? Anuência. Ah, teve um que não deu para fazer anuência? Notificação. Já fica com todas essas informações e vai riscando etapas. Você vai acompanhando melhor o seu projeto, né? Aqui no orçamento temos a visita técnica, né? Depois tem assinatura do contrato. Nunca trabalhem sem contrato. Bote assinatura mesmo, bote o CPF, porque num possível calote você tem como se resguardar depois. Tá bom, pessoal? Aqui outro irmão aqui, ó, você pode colocar aqui, ó, é o CIGF, outro stakeholder,
né? Stakeholder é uma palavra que a gente chama no gerenciamento de projetos, que são todos os problemas que a gente pode enfrentar. Quem pode dar dor de cabeça para a gente coloca como stakeholder, como problema. E a maioria dos nossos problemas está aqui, né? Confrontantes. Levantamento de campo é a parte mais gostosa do serviço, né? Andar no mato, delícia. Processar, aí começa a ter dor de cabeça, vai ter que subir lá em cima daquele morro de novo, naquele ponto que não fixou e assim por diante. Tá bom, pessoal? Vamos voltar aqui nos slides. Eu gosto de fazer uma estrutura que a gente vê melhor as etapas, né? E o cliente também, a gente passa mais confiança para o cliente quando a gente faz uma estrutura analítica do projeto. O William de Carlos Siqueira, conversei com ele, ele disponibilizou um banco de dados que ele preparou, um material bem interessante, eu vou estar disponibilizando para todo mundo aí. Esse material, ele está em PDF, mas tem um passo a passo para a gente usar no QGIS, fazer um banco de dados de todo CAR e INCRA que está no Sistema Nacional. Todo CAR que já subiu para o Sistema Nacional e no INCRA. Como é que a gente faz? Primeira coisa, vamos baixar o QGIS. Quando a gente entra no site aqui do QGIS, ó, aqui é o site do QGIS. Você escolhe o seu sistema operacional. Baixa um desses dois aqui, ó. Se o seu é 64 bits, baixa 64 bits. Se o seu é 18, baixa de 18, ok? O download é gratuito e depois do download tem como você fazer um donativo, porque é um órgão, um software livre, né? A gente pode estar ajudando a continuar essa ferramenta aí que está deixando até o ArcGIS para trás, né? Não deixa nada a desejar. Eu particularmente não uso muito nem o QGIS nem o ArcGIS, mas estou aprendendo no QGIS e não tenho nada a reclamar. O Anderson Medeiros aí, da ClickGel, que me ensinou um pouco que eu sei. Eu acredito que muitos de nós aqui também estamos aprendendo muito lá com o blog dele, da ClickGel. Então, instalou o QGIS, vem lá nos complementos e instala essa ferramenta aqui, ó, Open Layers Plugin. Para que é isso? A gente vai ver mais na frente. É para colocar as imagens do Google. Trabalhar como se fosse um Google Earth. Depois, olha só que interessante. O William, ele conseguiu esse link direto aqui. Você copia isso aqui no navegador e ele já vai baixar diretamente. Ó, ele vai baixar, já vai pedir para fazer o download. Notou? Esse download é interessante porque aqui, ó, eu já até baixei ele aqui, tá vendo? Não vou baixar de novo não. Aí você baixa esse download, que nesse download tem todos os sites, todos os perímetros das cidades e municípios da unidade federal, da Federação do Brasil. É bom a gente ter isso, sim, porque quando acontece de uma fazenda estar entre municípios, e aí, como é que a gente fica sabendo? É bom a gente saber disso antes, não depois, né? Dados do CAR, a gente vem aqui, ó, nesse site, também vou deixar o slide disponível, vocês podem estar usando. Só clicar aqui, ele vai abrir a base de dados do SICAR. Você vem em base de download e aqui, ó, você escolhe qual o estado você vai usar. No caso aqui, eu vou usar a Bahia. Vou dar um exemplo aqui da Bahia. E aí nós temos alguns CAR. Aqui são todos os CAR que já subiu, né? Lá para o Sistema Nacional. A gente vê aqui, ó, Caravelas. Aí você clica aqui, ó, bota seu e-mail e já vai fazer um download direto. Eu já fiz o download de Caravelas. Então, faz o download do CAR de todas
as cidades em volta da fazenda do qual você vai medir. Isso é antes de você fazer o orçamento, tá? Isso aqui é antes. Depois você tem uma conexão do WMS diretamente com o INCRA, para a gente facilitar o acesso ao banco de dados do INCRA, que é aquele 3GEL, tem dia que funciona, tem dia que está pesado. Essa ferramenta aqui no QGIS é muito melhor do que o Google Earth. Também o Google Earth dá para fazer isso, mas trava mais. Aqui no QGIS é mais leve, tá? Ele não tem necessidade de a gente fazer o download de cada federação, no caso de cada estado, né? A gente não vai ficar carregando o nosso computador. A gente vai ficar ali fazendo um link direto. Mas para isso a gente precisa de conexão de internet. Então a gente vem nesse globozinho aqui, vem no WMS, aí lá vai abrir uma janela, você clica em novo e assim por diante. Clicando em novo, você vai botar na UR esse link aqui para a segunda norma, todos os imóveis privados. Aqui, imóveis privados, no finalzinho você coloca a sigla do seu estado, do estado que você quer baixar. No caso aqui, eu colocaria Bahia. Tá vendo? Vai abrir essa janela, você clica em novo, dá um nome, tentar ampliar aqui para vocês. Você vai dar um nome, que é o nome que vai ficar a sua camada, e bota a URL, aquela, e no final você muda aqui o número para a sigla do seu estado. Né? Feito isso, dá OK. Lá no OpenLayers plugin que você fez, você tem como abrir o Google Maps e colocar as imagens de satélite para ajudar também na questões de análise de perímetro. Se vai andar no meio de mato, no meio de pasto, como é que vai ser, né? E é claro, o proprietário tem que fornecer uma plantinha ou na visita você já dá aquela olhada e consegue fazer pelo menos um croquis, mais ou menos como é. Aí, olha que legal. Esse aqui é o croquis da Fazenda Paulista, lá na Bahia. Mas aí, essa Fazenda Paulista está muito no canto, eu não sei em qual estado, em qual cidade ela está. Aí, com aquele arquivo do IBGE que nós baixamos, a gente consegue colocar os limites. Notaram? Aqui é um limite, aqui é uma cidade, aqui é Caravelas, aqui é Lagedão, aqui é Ibitirama, Ipirapuã, assim. Então, aí eu fui e baixei o CAR de Teixeira de Freitas, Caravelas, Ibitapuã e Lagedão. Note. E também os imóveis certificados na segunda e os particulares no SIGEF, né? Notou? O que está em vermelho aqui, ó, são certificados no INCRA. O que está em azul escuro são todos os cadastros ambientais rurais de Caravelas, o outro Lagedão. Então, com essa informação aqui, antes de ir a campo, eu já sei que eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 confrontantes. Ao clicar, primeiro você clica aqui nos imóveis e depois você vem aqui, ó, no izinho de informações e clica na gleba do vizinho, que vai aparecer o código da parcela. Apareceu esse código da parcela, você copia, entra no site do SIGEF, vai consultar parcelas, bota o código da parcela aqui, ó. Esse código você bota aqui. O resultado vai dar a fazenda. Com isso, você clica aqui nessa fazenda, vai abrir então um memorial descritivo. Isso tudo dentro do INCRA. Não precisa de chave do Tolkien não, tá? Para baixar esse daqui. Qualquer um pode baixar. Dado é público. E aí você baixa então um memorial descritivo. Com o memorial descritivo você consegue ver de quem que é essa fazenda. Ah, é da Suzano.
A matrícula, que é o mais importante que você precisa para apresentar numa anuência de confrontação, né? E o cartório vai exigir isso de você. O número do CCIR, o CNPJ, né? Tudo que você precisa do seu confrontante. Depois, você clica em algum desses CAR, que também tem um código do imóvel. Esse código do imóvel, você entra nesse site, car.gov.br, e com esse código você consulta, clica aqui ó, em consulta demonstrativo do CAR. Nessa consulta, você vai ver se ele está, no caso ele está aguardando análise, mas já tem algumas informações. Depois que ele tiver analisado, vai ter mais informações aqui, o nome do confrontante, o nome da matrícula e assim por diante. No caso, esse aqui está aguardando análise. Mas já identificamos e lá no levantamento a gente vai identificar o nome do proprietário e vamos pegar o contato dele. Alguns itens, links úteis que o William também disponibilizou no material dele, que eu achei interessante deixar para vocês também, tá? Aí tem como a gente baixar em KML, os dados do I3GEL, consultar as parcelas no CIGEF, da segunda norma, né? Como é que a gente baixa? E a facilidade de a gente estar com isso aqui no QGIS é o quê? Que no QGIS, ó, eu tô aqui, eu tô com os limites de município, vem propriedade, e tiro o preenchimento, tá vendo? Já esses outros aqui não precisa. E eu vou dar um zoom na camada que eu estava mostrando para vocês. Notaram? Tá aqui tudo que a gente precisa. Note que eu posso baixar pelo I3GEL e aquele sistema de coordenada aqui, ó. Esse marrom aqui é da segunda norma. A gente não vai ter o número dos marcos como a gente tem no CIGEF. Mas a gente já consegue bastante informação no QGIS ao pegar simplesmente o que está aparecendo aqui, ó. Isso aqui, ó, o privado, caso estivesse fazendo aqui, confrontação, salvar como, vai em busca, escolhe a pasta, né? E tem como a gente salvar em DXF, todos os CAR, aqui ó, você vem no cara aqui e escolhe, ó, salva no DXF, abre lá no seu AutoCAD, você já tem todos os limites, já coloca na coletora antes de ir para campo. Isso é uma boa prática que a gente pode estar fazendo, tá bom? Agradeço o William Siqueira aí por ter disponibilizado, eu conversei com ele rapidamente, mandei uma mensagem, ele liberou, a gente está usando o material dele. Agora, análise de documentos. A maioria dos proprietários, quando você pergunta, você tem a matrícula? Né? Tem escritura. Escritura pública de compra e venda. Isso aqui para o cartório não significa muita coisa, não. O que tem dentro dessa escritura? Isso aqui é só um comprovante que ele comprou, que agora ele tem posse. Agora, quem não registra não é dono, né? Então, analisando a escritura, a gente pôde ver o número da matrícula que ele está comprando, o número do CCIR. Opa, beleza. Meu cliente só tinha isso daqui. Aí, ao a gente analisar, já fui no site do INCRA e baixei o CCIR. Número do imóvel, estado, município, número, aqui eu botei CCIR, mas é do CPF dele, né? E aí consegui baixar o CCIR dele. Tá aí o CCIR. Olha só que interessante. A gente baixa o CCIR, a gente vê, aqui eu peguei um outro, tá? Só para informar que a área está improdutiva. A última declaração foi em 2002. Olha aqui mais um serviço para gente. Isso aqui você já mostra para o proprietário, ó, está com problema lá na sua área, você precisa de regularizar isso aqui, está como improdutivo. E aí você ganha, o cliente ganha mais um serviço. Notaram que está como área registrada, mas ela pode estar como
posse e ajuste o título. Isso a gente vê que ele levou essa escritura a cartório que já passou a matrícula para o nome dele. Mas ainda está, aqui já está registrada. Quem não faz isso, só apresenta a escritura de complemento, não apresenta a matrícula, ele vai para posse e ajuste o título. E quem não tem nada, vai para simples ocupação, né? Aqui é um outro caso. Aqui, ó, um outro CCIR que não apresentou matrícula. É um confrontante que eu peguei essas informações. Ele tinha posse e ajuste o título. Mas aí eu fui pesquisar e vi que essa posse e ajuste o título, aqui no INCRA, ele estava desatualizado. Mas ele já tinha matrícula. Só que ele não levou para o INCRA. Então, ao pegar as informações com o confrontante, eu já ofereci o serviço de a gente atualizar isso para ele. Que ele não tem posse, ele tem uma área registrada, ele tem a matrícula disso. Ele me apresentou a matrícula, mas o CCIR está desatualizado. Você viu que interessante? Ao a gente conversar com os confrontantes, a gente consegue mais serviço também. Outra informação aqui, ó, uma matrícula. É aquela que eu estava dando as informações. Então, o proprietário aqui não tinha a matrícula em mãos, a certidão de ônibus. O que a gente pode fazer? Esse site dos registradores, a gente pode visualizar a matrícula online. Então, a gente pode vir aqui, Fundão, que é a cidade, né, e fazer exatamente a compra. No caso aqui, ó, eu já coloquei nos créditos, você vai e compra por R$19, chega no máximo até 21 a visualização da matrícula. E aí, a gente consegue visualizar a matrícula, né, de forma rápida e precisa, a gente não vai errar nas informações. Aqui é o ITR. Aqui nós temos o número do NIF e o número do CCIR. No ITR não vem o número da matrícula, complica um pouco para a gente. Então, às vezes a pessoa só apresenta o ITR, então a gente tem que analisar todos os documentos. Tá certo? Analisando os documentos, é claro que a gente só vai fazer áreas registradas, o georreferenciamento só para áreas registradas, né? Vamos para o orçamento. Raiz quadrada da área vezes o índice. Salário mínimo, metade de um salário mínimo, de acordo com a sua região, tá certo. Tem que falar que essa fórmula ela não é ruim não, tá? Dependendo do serviço, dá certo. Então, nunca dê preço sem antes analisar. Reconhecer o imóvel, analisar a situação dos confrontantes, se não tem litígio, vai te dar uma dor de cabeça para você conseguir aquelas anuências. Ver a estrutura do imóvel, se tem como dormir, vai ter alimentação para a equipe, ou você vai ter que gastar muito de deslocamento, né? Normalmente, fazenda, você vai dormir aonde? Né? Na cidade. Será que tem material necessário, né? Talvez um cavalo, né? Para carregar um material, um jeguezinho, uma mula. Também, se tem alguém para ajudar a instalar os marcos, aí você combina tudo isso antes. Porque senão você vai ter que levar uma pessoa para ajudar nessa etapa aí de cravar os marcos no chão. Quantidade de marcos, com aquela análise lá do QGIS, a gente consegue ver quantos vértices tem mais ou menos a propriedade, analisando os vértices dos vizinhos. Mão de obra e equipamento. E eu costumo fazer também um controle de deslocamento do veículo, né? Para cada serviço a gente faz a origem e destino, calcula. Então depois no final eu consigo ver quanto que o veículo gastou naquela fazenda para aquele cliente. E os custos do serviço a gente vai calculando. Mesmo que você tenha o GPS, coloque um aluguel, porque o GPS quebra. Os marcos, eu uso marco sintético, né? Tem gente que usa de metal, de concreto. Então vê o custo lá do seu marco, coloca também o frete que você vai levar esses marcos, que desgasta muito o carro, você botar esse peso todo no carro. As chapinhas,
né? Se você colocar aqui 50 marcos, os sintéticos pesam 6 quilos. Só nessa brincadeira aí dá 300 quilos a mais no carro, né? As impressões, quantas impressões você vai fazer, ART, aí certidões, lá naquele site lá que eu mostrei para vocês, ó, R$21. Aqui eu botei um exemplo, 5, a gente contou ali agora, deu 13, né? Número de certidões dos imóveis, número de processos, número de reconhecimento de firmas, né, que é 3 vezes o dos confrontantes aqui, ó, porque é o proprietário, o profissional e o confrontante que assina as declarações, as anuências. Reconhecimento de firma também nos requerimentos de retificação diária e de averbação. Aí a coleta de assinatura dos confrontantes. Normalmente, ó, já vi na prática, é melhor a gente pegar a assinatura dos vizinhos. Cobra um pouquinho, às vezes não cobra nada, dá um desconto, porque o serviço anda de acordo com a sua velocidade. Porque dependendo da velocidade do proprietário, ele não está querendo fazer isso agora, deixa para depois, e aí fica sempre um dinheirinho agarrado lá para receber. Aluguel do carro, se precisar, viagem, né, transporte, coloca tudo na ponta do lápis. Hospedagem, vai precisar de hospedagem, alimentação, vai precisar, tudo isso tem um custo. E no final o custo é alto, né? Colocando aqui, ó, por baixo deu 13 mil, essa propriedade aqui, que a gente fez uma simulação. Então esses 13 mil, qual o lucro pretendido? 60%? 30%? Você coloca aqui o que você quer, mas você vai ter que pagar um imposto em cima. Então o valor total do seu serviço vai ser a somatória daquilo ali. E apresenta para o cliente uma planilha com mobilização e desmobilização, para que você tenha uma entrada, ou divide em 3 vezes, né? Ou tem gente que divide em 30, 20, 50, 30, 30, 40, né? Cada um faz do seu jeito, tá? Eu costumo colocar dessa forma. A planilha também de deslocamento do veículo e a quantidade de marcos. Ah, tá. Agora é as boas práticas. Ficou de novo repetindo aqui a planilha. É uma outra planilha aqui que eu queria apresentar para vocês de controle de marco. Aqui os marcos, onde a gente deve colocar? Nas extremidades das linhas ideais, onde não tem cerca, tem que ter marco. Encontro dos perímetros com faixa de domínio, estrada, curso d'água, definição do perímetro do imóvel e às vezes tem um bom senso, né? Aqui foi um gel que eu fiz, que eu coloquei um marco aqui, ó, na faixa de domínio, respeitando do eixo da pista. Aqui o DR, ele exige que a gente faça um memorial descritivo e apresente em planta, no caso aqui, como é só lateral, do eixo da pista até o final da faixa de domínio. E a gente apresenta também a área não edificante de 15 metros e assim por diante. Aqui eu fiz um voo com drone só para ilustrar, tá? Não peguei nada com drone aqui não. Aqui foi só para ilustrar, para botar uma imagenzinha bonitinha embaixo. Tá certo? Boa prática para campo. Base para RTK. Eu trabalho com T10. Já trabalhei com Javard, com CHC, já trabalhei com outros equipamentos, mas para RTK, quanto mais alto, melhor. Vale a pena, tá? Vale a pena porque você gasta aí 1 hora para instalar a base, subir lá em cima do morro, mas depois o serviço rende. Então, 3 propriedades diferentes que a gente instalou no alto do morro. Aqui a região do Espírito Santo é assim, é bastante morro e a gente às vezes tem dificuldade, né? Aí, ó, mais umas fotinhas. E aí, quando a gente encontra a mata, o negócio é pós-processado. Ah, é RTK? É RTK. Fixou dentro da mata? Ótimo. Mas não custa nada a gente sentar e esperar. Senta, fica ali 20 minutinhos. Se tiver fixo, eu costumo pegar uns 3 minutos de médio e fico uns 5 minutos pegando, né, em Hynix. E a boa prática também
já que para não arrumar confusão com o INCRA, né, dependendo do analista, liga o Hynix no começo do serviço, trabalha no RTK, no final, se eles pedirem o Hynix, você tem lá aonde você andou, não vai estar com a mesma precisão do RTK, mas está fixo. Eles querem que você prove que você esteve no local. Um bastão de 8 metros ajuda bastante. Aqui no caso, uma propriedade que era mais plana, o maior morro que tinha era esse daí, mas eu estava bem longe. Vou mostrar para vocês que aqui, ó, no Google, que é aquela mesma propriedade lá da Bahia que eu estava mostrando para vocês, a fazenda estava aqui, ó. Ali era a sede. Então eu tinha um campo de 3 km. Para o RTK, tranquilo, 3 km. Rádio interno. Só que da fazenda, para pegar aqui embaixo, note só, aqui não deu sinal. Aqui a gente trabalhou com autônomo. O que a gente pode fazer? Pós-processado? Sim. Podemos fazer também offset? Sim. Mas aí você pode também transportar a base para um outro local aqui. Né? Faz um PPP, faz um RBMC, assim por diante. Aqui nesse caso aqui, a gente está bem perto de Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas tem uma RBMC lá, né, que a gente pode estar usando. Ó, estou a 40 km de Teixeira de Freitas. E é claro que tem a minha base, né? Eu vou fazer isso só com a minha base, a RBMC, e a minha base estando perto, uns 5 km, 3 km ali, que a gente viu, vai fechar. Tá certo? Outra boa prática de campo. Isso daí foi o que eu encontrei no campo. Pode isso, Arnaldo? Pode não. Essas chapinhas são bem antigas, provavelmente antes do CIGEF. E aí os colegas colocaram no morão. Eu até concordo que a gente, se tivesse essa norma de identificar o morão que foi feita a coleta, facilitava muito para quem vai depois no campo, né? Só que aí você tem que chamar de ponto P e na plaquinha tem que ser P, não M, né? Essas plaquinhas aí tava com, foi georreferenciado, foi certificado no INCA como ponto M, né? Não é o correto, tá? Hoje, agora o INCA liberou pegar no morão de cerca, ponto P, tá bom, galera? E outra coisa é a gente estudar esse manual, que é o livro de cabeceira da maioria dos registradores. É um livro do Eduardo Augusto, Manual Básico de Retificação de Registro e Georreferenciamento. Estudar e estar sempre em contato com os cartórios. A gente vê aí, né? Quem não tem alguma divergência com os cartórios? Cada cartório pede uma coisa, cada cartório quer de um jeito. E não tem, a gente não dá para brigar. É igual o pai mandando o filho, é do jeito que o pai quer. Infelizmente é assim. Mas se a gente conversar com o cartório e lá antes de entregar o serviço, antes até mesmo de fazer o orçamento, isso vai deixar nosso projeto mais dinâmico, mais rápido, não vai ter nota devolutiva. A gente sabe como é que ele quer que entregue. Tem cartório que quer que coloque a anuência na planta. Tem cartório que não. Tem cartório que pega que é a anuência do órgão público quando na estrada da corta. Tem cartório que não. É verdade, já vi. Então, quando uma estrada pública corta ou margeia a propriedade, o proprietário tem 15 anos para requerer uma desapropriação, indenização, que passou a estrada no meio do imóvel dele. Mas na maioria das vezes foi ele que abriu uma faixa de servidão que virou um bem público. Então, a área abrangida por uma estrada que cortou um imóvel particular, mesmo que não tenha havido desapropriação ou acordo com o proprietário, deverá ser excluída do levantamento da propriedade privada. A propriedade imobiliária original, uma matrícula, poderá resultar em duas ou mais imóveis de N matrículas, né? Vai ficar uma matrícula para cada lado, como está aqui no livro do Eduardo Augusto. E isso daí vai interferir muito no nosso trabalho também, tá? Porque pegar anuência com os órgãos, na maioria das vezes, é uma dor de cabeçazinha. Então, estrada, rua, avenida ou rodovia são bens de uso comum do povo, portanto, uma modalidade de bem público inalienável e insuscetível de uso capião.
não é do proprietário, tá? Esquece, perdeu. Ah, vou perder 10 hectares. Perdeu. Não reclamou lá atrás, quando abriu a estrada. Se ele não consegue botar a porteira de um lado nem do outro, meu amigo, já era. A estrada pública. Se Sinter tá vindo aí, né, Margarete? Margarete orienta bem a gente, os alunos dela, sobre isso, né? Já faz certo para não ter dor de cabeça lá na frente. E um tipo de anuência que a gente pode estar colocando em planta, né? É esse daqui, para pegar a anuência. E quando é rio? Bom, Eduardo Augusto ele explanou bastante a respeito de rio não navegável, rio navegável. Né? Se o rio é navegável, a gente vai ter 3 imóveis. O rio vai ser um imóvel. Então, o limite é na margem. Se o rio é um córrego, é no meio. Não tem conversa, né? É claro que vai ter divergência se o rio é navegável ou não. Mas tem cartórios que querem a anuência do rio. Não tem problema, não é impossível não. Vai no órgão ambiental do seu estado que você vai conseguir essa anuência. Aqui também é uma informação para os confrontantes, olha que interessante. Colocar essa informação aqui, que a anuência supre a participação do cônjuge de eventuais outros condôminos. Você não precisar de pegar a assinatura de todo mundo, do marido e esposa, né? Então você pega a assinatura só de um representante de cada imóvel. Eu uso esse exemplo, né? E quando é retificação de área, os confrontantes devem anuir na planta e memorial, conforme a lei de registros públicos. Mas tem cartório que fala que se tiver só a carta de anuência, resolve para eles. Por isso que a gente deve ir no cartório primeiro, tá? Então aqui está uma planta, aquela que eu mostrei no início. Como era 3 confrontantes, né? Aqui é um confrontante, aqui é outro. E a estrada, fiz tudo na planta logo. Já coloca lá o do técnico, já coloca tudo na planta, fica um documento só, não tem aquele problema do cartório perder uma folha, né? E é que acompanha o memorial descritivo. Tá aí o exemplo, né? A mesma coisa lá do Eduardo Augusto, de falar que não precisa do cônjuge assinar, né? É bom a gente citar esse artigo 10, parágrafo 10 do artigo 213 da Lei de Registro Público. Tá ok, pessoal? Ah, e lembrando, quando tem estrada, tem que fazer um perímetro para a faixa de domínio e o perímetro da propriedade. Nesse caso aqui, como a propriedade só ficava de um lado da estrada, ela termina no eixo, esse perímetro, tá ok? É bom a gente lembrar de fazer assim, senão o órgão, normalmente aqui o órgão pede uma planta só da faixa de domínio. Eu já coloquei já nas duas, assim atende eles também. Aqui é um outro caso onde a estrada cortava de um lado e do outro. Aqui já o cartório não tinha esse entendimento, teve que os cônjuges também assinarem. Tá? E a faixa de domínio aqui era uma estrada projetada federal, que ficou 9 meses para pegar a anuência. No final das contas conseguiu. É bom também deixar um espaço para botar os selos de reconhecimento de firma. Tudo isso tem que estar organizado, tá? Porque é muita assinatura, 6, 8 reais cada assinaturazinha dessa aqui, aí a planta fica cara. Um controle que eu faço no escritório é controlar todos os georreferenciamentos que eu já fiz com o código do marco, para eu ver a sequência. Antes de eu ir a campo, eu já sei qual é o ponto P em diante que eu vou usar, o ponto V para frente que eu vou usar, e as chapinhas que eu tenho em mãos para usar. É bom a gente fazer esse controle. Eu baixei esse aqui, o CSV das áreas certificadas lá no meu código. Né? Aqui o vizinho tinha feito uma área bem grande e acabou aparecendo outro código do colega. Documentos para registro. Então chegamos no final. Vou fazer um checklist. Imprime e vai ticando. Planta, tá ok? Conforme o cartório quer. Se o cartório não falou que não precisa de assinar na planta, é até melhor, porque uma informação errada você vai ter que fazer tudo de novo. Planta emitida pelo CGF. Vê se o cartório aceita em A4. Fica mais barato para a gente, mais fácil também de manusear. Memorial do CGF.
ART paga e assinada, o CCIR quitado, lembrando que sem CCIR é difícil a gente fazer o GEL, tá? O ITR também, o cartório vai exigir, documentos pessoais do proprietário, comprovante de endereço, as cartas de anuência assinadas com firma reconhecida e um CD com memorial em latitude e longitude, tá? Não é mais em TM não, é latitude e longitude. O cartório pedindo TM, você manda ele dar uma olhada na legislação, que agora é tudo lat-long, tá? E aí ele vai usar isso para ele transcrever na nova matrícula que ele vai criar. Tá bom, pessoal? A gente chega no final da apresentação aqui, eu acho que eu passei um pouco do tempo, mas... lembrando, tem os requerimentos de averbação e retificação diária. Tá bom? Eu acho que foi proveitoso aí, espero que vocês tenham tirado proveito da minha experiência prática aí de campo, de escritório. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade. Aqui está o meu e-mail, está o meu telefone, pode mandar um WhatsApp também, assim que eu puder eu respondo. Tem o meu Facebook, né? Tenho minha página está em construção ainda, mas pode acessar lá que tem os meus contatos, mas os contatos são esses, tá? Fique à vontade. Eu agradeço muito ao Anderson, à Julie, pela oportunidade que me deram aí de poder contribuir para esse Congresso Brasileiro de Geotecnologias e Meio Ambiente. O georreferenciamento é importante nessa parte do meio ambiente também, porque é ele que vai regularizar as divisas, não ter sobreposições e definir as áreas reais de que a gente está trabalhando, né? E é claro que o meio ambiente está por trás de muita coisa aí, é o que vai dar o equilíbrio, é o que vai botar a comida na mesa. Então, quero dar parabéns a todos os profissionais que estão participando aqui desse evento, né? Professores, professor Vilmer, aqui da Escola Técnica, a Margarete, o Eduardo, que eu conheço pessoalmente, né? Eduardo Freitas, e todos os outros que estão contribuindo aí para esse congresso, distribuindo informação para todo o Brasil ficar expert nessa área, que o Brasil é um país continental que precisa muito da geotecnologia e a gente não estamos devendo nada, né? O Anderson Medeiros com a ClickGel está aí com materiais, né, sempre com downloads diretos, sem muitas propagandas, né? É muito bom esse blog dele e eu venho acompanhando ele há alguns anos e a gente acabou fazendo uma amizade muito boa, né? Anderson de Olho, grande abraço, obrigado a todos, desculpe aí por estar deixando uma gravação, queria que fosse ao vivo para responder as perguntas, mas pode mandar e-mail, pode mandar mensagem que eu estou à disposição, um grande abraço, valeu!